Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos aí bem-vindos aí. Mais um estudo, mais um encontro, né? Para a gente dar continuidade ao nosso estudo aí, finalizando aí praticamente a nossa temporada do livro do Apocalipse. E hoje nós estaremos aí estudando sobre a Nova Jerusalém, né? Que maravilha! Hoje nós vamos estar nos aprofundando um pouco sobre as últimas páginas aí do livro da Bíblia e nós vamos ver algumas informações aí importantes sobre a Nova Jerusalém e também, né, quem pode entrar nela, né, quem pode viver eternamente nela. Nós vamos estar destacando também alguns pontos aqui muito importantes aqui, tá certo? Como é o nosso costume, né, sempre antes de a gente abrir a palavra de Deus, nós vamos pedir orientação a Deus para que Ele ilumine a nossa mente, para que a gente possa compreender a sua santa palavra. Tá bom? Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos com o intuito de aprender mais do teu amor, da tua bondade e daquilo que o Senhor tem reservado para cada um dos teus filhos. Ilumina, Senhor, a nossa mente, nos fortalece, Senhor, a nossa fé, para que a cada dia nós devemos permitir que as tuas promessas elas sejam sempre concretizadas em nossa vida. Ser com cada família aqui, Senhor, representada, que o Senhor continue protegendo, guardando, livrando de todo o mal. Nós oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém, amém e amém. Então, talvez você seja uma das pessoas que gostem aí de viajar, né? Eu, sinceramente, por muito tempo fui muito caseiro, né? Mas casei com uma pessoa que gosta de viajar. Então, a gente acaba também adquirindo novos gostos, né? Novos costumes. E, sem dúvida nenhuma, viajar é muito bom, né? E, claro que a gente sempre viaja para um lugar, né? Que a gente gosta, né? E o mundo, de um modo geral, tem destacado algumas cidades, né? Alguns lugares que são lugares aí bem visitadas, né? Como no caso aí Paris, Nova York, né? Aqui no caso do nosso Brasil, nós temos uma cidade chamada Cidade Modelo, né? Que é Curitiba. Diz que é uma das cidades que, quando você chega a visitar, parece que você está, né, em um país de outro mundo, né? Isso de fato, é uma cidade a ser seguida, né? Um modelo de cidade a ser seguida aí por todo o nosso país de forma especial, né? Mas também temos outros lugares também que se destacam aí na questão do turismo, que é o caso aí do Rio de Janeiro, né? A cidade maravilhosa, que tem o Cristo Redentor, tem o Pão de Açúcar, né? E também, né? A nossa cidade aqui, Salvador, também tem lugares também muito bonitos, tem essa beira-mar, né? Todo esse litoral aí, banhado pelo mar, e também é um lugar muito bonito. E um, no Apocalipse nós encontramos também Deus destacando uma cidade. E essa cidade, ela é chamada de Nova Jerusalém, né? E vamos nos aprofundar um pouco nela, né? Já pegou a sua Bíblia aí? Ainda não? Pega a sua Bíblia aí. Vamos abrir em Apocalipse. Nós vamos estar aí estudando as últimas páginas do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. E vamos ler aí especialmente os versos 9 a 10, tá bom? Deixa eu estar aí na tela. E diz o seguinte: Então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, a nova Jerusalém. Descia do céu, da parte
da parte de Deus. Então, nós temos aqui João, ele tem a visão dessa cidade, dessa nova Jerusalém, né? A santa cidade, a Jerusalém. E essa cidade é bom, né, fazer essa pequena recapitulação, que essa cidade ela só desce, só vem, né, desce do céu após os 1000 anos. Caso você queira entrar em detalhes sobre os 1000 anos, foi justamente o nosso estudo anterior. No nosso estudo anterior, nós estudamos justamente sobre os 1000 anos, né? E nós vimos ali alguns detalhes importantes. Então, é importante destacar que a Nova Jerusalém, ela só vem, né? Só desce do céu, né? Da parte de Deus, como viu João aqui, após os mil anos, tá bom? É importante também destacar que Cristo ele vem a este planeta, né? Pode-se dizer assim de forma física, 3 vezes, né? No relato bíblico. Nós temos Cristo vindo a este mundo como bebê, como criança, né? Nós temos a segunda vinda de Cristo, que é essa que agora nós aguardamos, que ele vai vir com todos os seus anjos, com todo o poder, glória e majestade. Tema esse também que a gente já estudou aqui, tá bom? Nessa temporada. E por último, a terceira vez que Cristo vem a esta terra, de forma pessoal, é visível, né? É justamente aí quando a Nova Jerusalém desce, né? Então, são esses 3 eventos aonde Cristo ele vem, né, de forma visível a este mundo, né? A primeira já aconteceu, foi quando ele veio como criança. A segunda nós aguardamos e a terceira ela só acontece após os mil anos, tá bom? Então, como será aí essa cidade? Será que será uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade modelo? Com certeza, né? Com certeza será algo que nunca passou na nossa mente e no nosso coração, né? Diz assim o apóstolo Paulo, né? Aquilo que Deus tem preparado para cada um dos seus filhos, isso que a gente não consegue nem imaginar o quão maravilhoso e grandioso será viver eternamente com o nosso Deus, né? Inclusive aquilo que ele tem preparado para cada um de nós. Então, vamos aí nos aprofundar um pouco mais aí no capítulo 21. Agora, vamos ler o verso 12 e vamos dar uma continuidade na leitura para a gente pegar alguns detalhes aí sobre esta cidade, tá bom? Então, Apocalipse aí, capítulo 21, versículo 12 diz o seguinte: tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E a leitura continua. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então perceba, a porta, a muralha, né? A cidade aí, ela tem 12 entradas, 12 fundamentos, e nessa entrada e fundamento nós temos aí referência às tribos de Israel e também referência também aos discípulos, né, aos apóstolos aí de Cristo, tá bom? Os 12. E o verso 16 diz o seguinte: a cidade era quadrangular, de comprimento, de largura igual, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Ou seja, a estrutura, né, da Nova Jerusalém, narrado aí em Apocalipse, nos mostra que será uma cidade que tem as suas medidas iguais, ou seja, o seu comprimento, a sua largura, né? Tudo isso tem as mesmas medidas, que chega a dizer aqui 12.000 estádios, né? Aqui trazendo uma conversão que apresenta aí no verso 16 essa medida, né, de 12.000 estádios, ela chega a cerca, eu anotei aqui, né, peguei aqui uma pesca, ela é cerca de 2.200 quilômetros, né?
Então, como cada medida, ou seja, tanto o seu comprimento como a sua largura tem o mesmo, né, a mesma medida, então fica uma medida ao quadrado, né? Então fica 2.200 quilômetros quadrados. Ou seja, a sua altura, a altura dos muros da Nova Jerusalém, chega praticamente a sair da atmosfera, né, terrestre, né? Chega de fato a ser uma cidade gloriosa, né? Muito grande. Depois fica aí, né, uma, uma dica para vocês pesquisarem, né? Tem umas relações de correlação, né? Em relação a alguns lugares do mundo, aonde essa cidade, se ela fosse colocada, ela ocuparia, né, esse espaço. Você tem uma dimensão. E tem uma foto aí na internet mostrando essa cidade sobre aqui o Brasil. Praticamente ela pegaria facilmente, praticamente um terço do nosso território aí, né, do Brasil, né? Então será uma cidade de fato aí enorme, grandiosa. E o resto ele continua dizendo: a cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então aqui João ele percebe que agora a, a cidade ela tem um brilho especial. Assim como é, no santuário terrestre, Deus se manifestava através de uma luz gloriosa, né? Uma luz que acabava iluminando todo o santuário também, chamada de Shekinah. Agora, a presença do próprio Deus, ela demonstra justamente essa iluminação sobre a cidade, né? Então, nós poderemos contemplar, né, a glória de Deus, né, a face do nosso Deus. E o texto aí, no capítulo 22, verso de 1 a 2, diz o seguinte: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus, como um cordeiro no meio da sua praça. De uma e de outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Então, a Nova Jerusalém, ela também vai fazer, né, uma referência àquilo que nós encontramos lá na criação, né? No Gênesis, é onde Deus ele estabelece o Éden, e lá nós temos também a árvore da vida, né? E essa árvore ela ficará aí no centro da grande cidade. E com certeza será uma árvore, né, grande, gloriosa, né, formosa, e, e ela com certeza trará o alívio, né? O fato de João dizer que ela é para a cura das nações é justamente para dizer que a doença, as enfermidades, ela não mais existirá, porque essa árvore, ela ali está de forma simbólica representando a vida, né? E quem é a vida, né? Jesus Cristo disse, né, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Não é à toa que ele disse que o Cordeiro também está ali no meio da cidade. E o Cordeiro é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas a leitura continua ainda. No verso 5, agora no capítulo 22, vamos dar continuidade, e lá diz o seguinte: Então já não haverá noite, nem precisa elas de luz de cidade, de cadeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, quando a Nova Jerusalém, a cidade da parte de Deus, ela vier a este mundo, isso será de fato um início de uma nova era, um início de um novo século, né? Aonde de fato nós vamos reinar com Cristo, né? E tudo aquilo que marcou este planeta,
manchou por conta do pecado, não mais existirá, né? Mas uma pergunta ela é muito importante. Quem poderá morar nesta cidade, né? Quem poderá de fato habitar nesta cidade? Quem estará eternamente, né, gozando dessa maravilha e da presença do nosso Deus? A palavra de Deus ela traz alguns elementos importantes. Claro que a gente não vai estar se aprofundando aqui em todos os detalhes, mas eu quis destacar alguns aqui para vocês aqui. E o primeiro está aí em Apocalipse capítulo 21, volta aí um pouco, né? Volta um pouco o capítulo aí, capítulo 21, versículo 27. E lá diz o seguinte: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos do livro da vida do Cordeiro. Então, João, ele percebe que na cidade, na Nova Jerusalém, né, no novo céu e na nova terra, né, onde essa cidade ela será estabelecida, nada que possa contaminar essa cidade vai poder estar presente nessa cidade, né? E aqui, claro, é uma referência, a contaminação é uma referência ao pecado. Então, o pecado e suas sequelas, né, suas consequências, né, eles não estarão presentes na cidade, né? Então, nós vamos perceber que a cidade santa, né, ela será de fato uma cidade completamente livre de qualquer abominação, de qualquer mentira, de qualquer consequência do pecado. E algumas pessoas sejam a se perguntar, né? Porque aqui no texto também fala sobre um livro escrito, né? Que somente as pessoas que tiver escrito no livro da vida do Cordeiro poderão de fato entrar na Cidade Santa. Mas quando o meu nome ele é escrito no livro da vida? Será que existe algum momento da nossa vida que quando a gente passa do livro, né, da morte para o livro da vida? Porque não se ganhe. A nossa natureza ela é pecaminosa e a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Davi, em um dos seus salmos, ele diz que só o fato de ele vir ao mundo, ele já era um pecador, porque a mãe dele era pecadora e assim ele foi concedido aí em pecado. Então, todos nós, a partir de Adão e Eva, herdamos uma natureza pecaminosa. Eu costumo dizer que quando nós acabamos vindo a este mundo, né, a gente já chega devendo, já chega com um saldo negativo em relação a Deus, porque nós temos uma natureza herdada caída dos nossos primeiros pais. E por isso existe uma preocupação, talvez de forma natural, quando é que o nosso nome ele é escrito no livro da vida, já que a nossa o nosso destino, por conta da nossa natureza caída, é a morte, é a perdição eterna. Por isso que foi necessário Cristo vir a este mundo e reverter, né, essa história. Cristo ele assumiu a nossa morte e nos deu a sua vida. É importante destacar que Cristo, quando ele veio a este mundo, Cristo ele não herdou a natureza pecaminosa. Cristo ele é apresentado na Bíblia como o segundo Adão, ou seja, uma natureza não caída. Adão ele foi criado com uma natureza não caída. Ele só teve justamente aí o pecado fazendo parte da
da sua vida quando ele decidiu desobedecer a Deus, né? Não somente ele, mas o casal aí do modo geral. Então, quando o meu nome, quando o seu nome é escrito aí no livro da vida. E aí, o Apocalipse, aí no verso 14, agora já no capítulo 22, lá diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Então, a transição, a passagem do livro da morte para o livro da vida, ele acontece quando nós lavamos as nossas vestimentas no sangue do Cordeiro. É quando Cristo ele coloca a sua justiça em nós. Ele imputa a nossa, ele imputa acima da nossa justiça a sua justiça, né? O profeta, se não me engano, é o profeta Jeremias ou é o profeta Isaías. É um desses profetas aí. Ele diz que a nossa justiça não passa de trapo de imundície. Ou seja, a nossa justiça de nada vale. O trapo de imundície na referência bíblica era um pano onde a mulher ela usava no seu período menstrual. Imagine, né? Então, a Bíblia compara a nossa justiça, né? Ou seja, aquilo que a gente considera como justo, como certo, como de fato aí um pano completamente sujo, né? Imundo, um pano de fato aí que apresenta com certeza nenhum atrativo, não é verdade? Então a nossa justiça, por mais que pareça boa, ela perante a justiça de Deus, ela é imunda. Por isso que é necessário Cristo imputar em nós a sua justiça. E essa justiça ela só é possível quando nós lavamos a nossa vestimenta no sangue do Cordeiro. Mas aí talvez você possa estar se perguntando, tá certo, Alex, mas você falou aí em parábolas, né? O que seria de forma prática lavar as vestimentas no sangue do Cordeiro? O que seria de forma prática receber a justiça imputada de Cristo na minha vida? A Bíblia também responde. Lá em João, o mesmo autor de Apocalipse, só que agora nos Evangelhos, né? O quarto livro do Novo Testamento, João capítulo 3, versículo 5, olha o que diz lá. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para a gente contextualizar esse texto, Jesus estava conversando com uma das pessoas mais entendidas, mais conhecedoras daquela época ali, um dos líderes, né, do povo judeu. Ele era um rabino, ele é um mestre também, chamado Nicodemos. E Nicodemos, ele queria conhecer a Cristo e tirar algumas dúvidas com Cristo, porque ele percebeu que o seu ensinamento, aquilo que ele fazia, não podia vir, né, de forma somente de um mero homem. Existia algo a mais. Então, Nicodemos ele marcou um encontro, às escuras com Cristo, né, porque ele também não queria ser visto, né, com Cristo, porque ele tinha uma reputação a zelar, e Cristo não era muito bem visto pela classe que ele representava, que eram os ensinadores, né, os escribas, os fariseus, né, os líderes, os mestres ali da nação judaica. Então, Nicodemos ele faz uma pergunta nesse diálogo com Cristo. Ele pergunta como ele pode herdar o reino, né, de Deus, como ele pode ter a vida eterna
como ele pode entrar na Nova Jerusalém, fazer parte dessa cidade, viver eternamente com Deus. E Cristo, ele diz para Nicodemos: importa nascer de novo. E Nicodemos, talvez dando uma de João sem braço, né? Disse: como é que eu posso nascer de novo? Eu já velho. Será que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Jesus Cristo, eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. E resumindo aí, Cristo lhe diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o entrar nas águas é, na realidade, o batismo. O batismo é uma prática bíblica que nós encontramos a partir de João, o Batista, né? Não João, o apóstolo, né? O discípulo, mas João, o Batista, ele que batizava, né, as pessoas ali, era chamado o batismo do arrependimento. Ou seja, aqui já tem já uma característica muito importante. O batismo, ele é justamente uma prática aonde nós demonstramos o nosso arrependimento. O batismo, de forma bíblica, e também até mesmo no seu significado, ele significa mergulhar, imergir e afundar. Ou seja, o batismo bíblico, você tem que emergir nas águas, ou seja, mergulhar por completo nas águas. O batismo bíblico não tem a ver com aspersão de água, seja no corpo ou apenas na cabeça, tá bom? Então, o batismo bíblico, ele nos mostra que o batismo ele deve ser justamente um mergulho, né? Você imergir, afundar. Por quê? Porque as águas, ela representa aí, de fato, um sepultamento. Quando você mergulha nas águas, você está morrendo para o eu, morrendo para essa natureza pecaminosa, morrendo para o pecado e ressuscitando, né? Trazendo aí uma nova vida, ressuscitando, né? Para uma nova vida. Então o batismo, ele é de fato aí muito importante para aqueles que desejam fazer parte do novo céu e da nova terra. Porque em Marcos capítulo 16, Marcos é um livro do Novo Testamento, ele é o segundo livro do Novo Testamento. O primeiro nós temos Mateus, né? E o segundo nós temos Marcos. E lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, ó que texto impressionante, poderoso. Marcos 16, 16. Olha o que diz aí. Acompanhe aí na sua Bíblia também. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Ou seja, quando nós cremos em Cristo, quando nós acreditamos na sua palavra, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a demonstração natural dessa crença, desse ato de acreditar, de crer, é você ter uma entrega completa a Deus. E essa entrega completa a Deus é dada através do batismo. Por isso que o texto de Marcos diz: quem crê e for batizado será salvo. E talvez você possa estar se perguntando, Alex, esse texto aí traz uma verdade muito importante, né? E também uma informação muito séria, porque e a pessoa que morreu e não se batizou? Ela está perdida? Uma pessoa que está no hospital e decidiu entregar sua vida a Jesus ali, mas não teve a oportunidade
de descer as águas, ser batizada, como diz aqui a palavra de Deus, ela perdeu a salvação? É isso que o texto está dizendo? Não, não é isso que o texto está dizendo. Perceba que o texto diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, o importante, na realidade, em si, não é o batismo em si, mas sim a sua crença, o ato de crer, crer em Deus. O ato de você acreditar que Cristo ele pode de fato purificar a sua vida. Cristo ele pode perdoar os seus pecados. É o ato onde você reconhece que você é um pecador, necessitando de perdão, necessitando da graça de Deus, e nesse ato de você se arrepender, você confessa os seus pecados a Deus, e aí você tem a oportunidade de ter uma nova vida. E o início dessa nova vida, ela se concretiza através do batismo. Ou seja, se a pessoa ela crê em Deus e tem a oportunidade de ser batizada, de se batizar, e ela recusa, tem alguma coisa errada aí. Existe alguma coisa errada. Por quê? Porque o batismo, ele é a demonstração pública de você selar o seu relacionamento com Deus. É como se fosse um relacionamento entre dois namorados, aonde ambos estão apaixonados, né? Estão se amando. E qual é o caminho natural disso? Deles se casarem. Agora imagine, será que não ficará estranho, tanto se ou o homem ou a mulher, enquanto estão ali namorando, e um dos dois disser, olha, pô, a gente está aqui, né, se apaixonado, estamos aqui com esse amor, com certeza a gente, né, foi feito um para o outro, vamos nos casar. E quando fala em casar, uma das partes chega e diz, não, peraí, calma, vamos devagar, né? Então, possa ser que alguma coisa não está muito certa. É claro que existe um preparo para o quê? Para o casamento. Assim como também existe um preparo para o batismo. Para você se batizar, é importante você compreender a importância disso. E com certeza, se você chegou até aqui, nessa temporada toda, aqui estudando o livro do Apocalipse, você já compreendeu, já teve aí acesso a importantes verdades bíblicas que talvez você tinha dúvida ou nunca tinha ouvido falar. E hoje Cristo ele faz esse convite para que você concretize esse relacionamento com Ele. Mas e a pessoa lá do hospital? A pessoa que está no leito e acaba acreditando e morre. Aí eu trago um exemplo bíblico que está também ali no livro, nos evangelhos, né, de um modo geral, que é o ladrão que se encontra na cruz ao lado de Cristo, que ele também não teve a oportunidade de ser batizado, mas naquele exato momento ele creu em Cristo. E Cristo disse para ele que ele garantiu a ele a vida eterna. Então, a situação do ladrão na cruz é semelhante a uma pessoa que está, né, no leito do hospital e não teve a oportunidade de ser batizada. Mas se você tem a oportunidade de se batizar e recusa esse batismo, alguma coisa não está certa, né? Então está faltando alguma coisa. Esse preparo, né? O ato de você dizer, não, eu creio em Deus, eu acredito, mas não tomo uma decisão, a palavra de Deus é muito clara. Quem crê e for batizado. O batismo é uma consequência aonde você decide estar ao lado de Deus. Então, o batismo ele tem justamente essa importância, né,
para aqueles que irão herdar, né, a nova Jerusalém, irão morar nessa cidade, né, maravilhosa. E aqui é o apelo que nós encontramos aí no verso 17 em Apocalipse capítulo 22. E diz o seguinte: o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Cristo, hoje, ele está fazendo esse convite muito especial a você. A você ainda que ainda não tomou a decisão ao lado de Cristo. E quando eu falo de tomar a decisão ao lado de Cristo, eu não estou falando de simplesmente você levantar a mão, dizer eu aceito a Cristo. Não é isso. É importante sim você verbalizar, demonstrar, né, que você aceitou a Cristo, mas o ato de você crer em Deus, ele deve te levar de forma natural ao batismo. Então, o que você está esperando? Porque Cristo lhe prometeu para a gente não ficar muito preocupado. Em João capítulo 14, nos primeiros versos, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Cristo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Cristo, ele foi preparar um novo lar. Cristo, ele foi preparar uma bela e grandiosa e linda cidade para você, para mim. Mas é importante você se decidir. O que está faltando para você ter essa entrega completa ao nosso Deus? Fale com Ele. Abra o seu coração como um amigo. Diga o que está te impedindo de você tomar uma decisão concreta ao lado dele. E talvez eu esteja também falando para algumas pessoas que já tiveram, né, esse batismo, já tiveram essa decisão de descer as águas, mas tem passado por momentos difíceis na sua vida cristã, momentos de altos e baixos. E eu quero dizer para você que Deus também ele tem o poder de renovar a sua fé. Ele tem o poder de levantar aquele que está caído. E a importância do cristianismo não é simplesmente ficar sempre de pé. A importância do cristianismo é você ter a certeza de que mesmo quando você cair, Cristo, ele tem o poder de te levantar. Então, se eu estou falando também para alguém que já tomou a decisão, mas se encontra em um momento fraco, aonde acha que não existe mais solução, aonde pensa que Deus virou as costas para você, eu quero dizer que não. Cristo, ele está com os braços abertos, esperando por você. Quer você tomar essa decisão de viver nesse novo céu, nessa nova terra, né, eternamente com Cristo, de aceitar Ele como seu Salvador pessoal e também descer as águas batismais? Eu te convido agora a gente fazer uma breve oração. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Deus misericordioso, é um Deus que está sempre disposto a ir aonde nós estamos. Mesmo quando nós pecamos,
fazemos aquilo que não é do teu agrado, aonde, Senhor, muitas vezes nós vivemos uma vida como o Senhor não existisse, mas o Senhor sempre está com seus braços abertos a nos receber. Por favor, Senhor, nos ajuda a cada vez mais acreditar na promessa de que o Senhor tem o poder de nos purificar, o poder de lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nos ajuda, Senhor, a vencer aquilo que nos impede de nos fazer uma entrega completa a Ti. De forma muito especial, eu quero colocar nas Tuas mãos esse amigo, essa amiga, esse irmão e essa irmã, que ainda, Senhor, não tomou a decisão completa de estar ao Teu lado. Que ainda, Senhor, não desceu às águas batismais. O Senhor conhece o coração dela e sabe o que tem impedido de que isso se concretize. Mas que nesse exato momento ela tenha a certeza de que ela pode todas as coisas porque é Deus que a fortalece. Fortalece, Senhor, a fé e ajuda para que ela venha tomar essa decisão importante ao teu lado. Que venha descer de fato as águas batismais. Ser com aquele também, Senhor, que já tomou essa decisão, mas precisa de um renovo, precisa de uma restauração, precisa de um revivamento, de uma reforma na sua fé. Que nesse exato momento, Senhor, o Divino Espírito Santo tome por completo a sua vida. Reorganize, Senhor, as suas estruturas espirituais. Coloque novamente os seus pés na rocha que é Cristo Jesus. Fortaleça os seus passos. E que ela tenha a certeza de que o Senhor está também ao seu lado. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Nos ajuda a continuar essa caminhada rumo às mansões celestiais. Nos abençoa, nos livra do mal. Tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém? Amém? E amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Chegamos fim, né? A essa temporada, a esse estudo maravilhoso, né? Do Apocalipse, onde nós estudamos aí muitos temas importantes e estamos preparando uma temporada muito boa, né? Sobre temas bíblicos, onde nós vamos abordar algumas dúvidas, né? Quem sabe algumas contradições bíblicas, né? Vamos fazer também aí trazer algumas doutrinas, algumas verdades bíblicas e com certeza será muito importante a sua companhia aqui conosco também, tá bom? Então, continue com a gente, revejam nossos estudos e em breve nós estaremos aí lançando uma nova temporada sobre o estudo da Palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e que tenha certeza que Deus ele está com você, tá bom? Um forte abraço, um beijo no coração, fica com Deus.